Vamos conversar sobre doenças ginecológicas no verão com a doutora Larissa Cassiano, que está vindo aqui pela primeira vez. Isso mesmo, um prazer enorme estar aqui pessoalmente. Todo meu, nós já conversamos, mas ela no telão e eu aqui. Eu sentava ali e a doutora no telão, agora aqui pessoalmente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, um que prazer bom que enorme. deu tempo, né? Ótimo estar ainda aqui. Esse ano. No verão, nós mulheres temos que ficar mais atentas? Sim, no verão, com o suor, o calor, o aquecimento, o atrito de uma perna com a outra, muitas vezes a gente tem um risco maior de infecções vaginais. Então, é super legal ficar atenta. E muito tempo também, roupa molhada, maiô, biquíni, né? Roupa molhada, maiô, biquíni, areia, sal. É uma combinação que pode causar infecção vaginal. Então vamos lá, os mitos e verdades sobre esse assunto e depois perguntas do pessoal de casa. Doutora Larissa Cassiano, é mito ou verdade que imunidade baixa contribui para o aparecimento de doenças íntimas? É verdade, a imunidade baixa altera a secreção vaginal, o pH vaginal e pode propiciar infecções por fungos, por bactérias e até por outros agentes ali que podem causar irritação. Quando a gente fala em doenças íntimas, doutora, a gente está falando exatamente do quê? Estamos falando principalmente de candidíase e vulvovaginite por vaginose bacteriana. Então, essas duas que não são infecções sexualmente transmissíveis, que fique bem claro. Então, elas podem ser adquiridas por mudança de pH, por mudança de umidade, e aí causam aquele desconforto que a gente já conhece. Coceira, secreção, aquele corrimento que causa bastante desconforto. Inclusive para mulheres muito jovens, meninas. Exatamente. A partir de 10 anos, a gente já tem uma mudança ali na secreção vaginal e alguns corrimentos podem aparecer. Podem aparecer antes, mas não é muito frequente. Geralmente, eles começam a aparecer depois dos 10 anos. Tá certo. Continuando, é mito ou verdade que evitar permanecer de biquíni molhado por longos períodos ajuda a prevenir a candidíase? É verdade, ficar com o biquíni molhado por muito tempo e o biquíni às vezes ele tem aquele forrinho que aí consegue grudar, às vezes gruda um pouquinho de areia, gruda secreção, mais a umidade, isso é extremamente ruim ali para a região da vulva, região da vagina. Então é super importante tentar fazer a troca ao longo do dia. Perfeito. É mito ou verdade que a má alimentação pode contribuir para o surgimento da candidíase? É verdade, principalmente o consumo em excesso de carboidratos. Então, consumo em excesso de açúcar e carboidrato pode levar a infecções vaginais. Eu fico pensando sempre nas crianças, nas meninas que vão pra praia e querem comer doce, querem comer tudo e aí sente coceira, aí chega à noite e não dorme porque tá com coceira. Criança é muito difícil porque eles já têm a dificuldade de usar protetor solar. Exato. Ficam na praia o tempo todo, ou se não ficam ali na areia com aquela umidade, aí a alimentação que é péssima. Infelizmente, nesse período, a gente tem que tomar um cuidado redobrado com as crianças, evitar que elas fiquem muito tempo com a mesma roupa. Então, leva ali uma roupinha reserva, troca, vai lavando, toma muito cuidado. Às vezes, a gente tem mania na praia de deixar secar no banheiro. Então, ficou o dia inteiro na piscina, vai à noite, tenta deixar secando no banheiro. É importante que a roupa seque adequadamente. Então, utilizou durante o dia, deixa de uma maneira arejada para que ela seque e não fique ali mantendo o biquíni, o maiô úmido por um longo período. Ainda se tiver sol, aproveita e põe no sol. Exatamente. É mito ou verdade que corrimento é indicativo de falta de higiene? De maneira nenhuma. Diversos corrimentos não têm nenhuma relação com a higiene. Então, nem todos, como eu falei, têm relação com infecções sexualmente transmissíveis e muitos corrimentos podem acontecer mesmo com uma boa higiene. Não está associada à higiene em muitos dos casos de corrimento. Aqui, olha, tá bem didático, né? Exatamente. Aqui a gente começa com um corrimento marrom ou sangue escuro. Muitas vezes esse corrimento está relacionado com alguma alteração do colo do útero, pode acontecer às vezes após relação sexual e não tem relação com a higiene. Sim. O amarelo, que é semelhante a pus, ele pode estar relacionado com infecção por bactéria e por protozoário. Geralmente está associado com odor, com irritação e pode evoluir para um amarelo esverdeado ou acinzentado, que é bem característico de infecção por bactéria e também por fungo, que pode acontecer. Ali a gente tem amarelo acinzentado, que é bem comum na tricomoníase. A tricomoníase é uma das poucas entre essas que eu falei que está relacionada com infecção sexualmente transmissível. Então a tricomoníase pode aparecer esse corrimento acinzentado e esse é um dos casos em que a gente indica tratar o parceiro. Tá. Então vai tratar a mulher, vai tratar o parceiro, porque o risco dessa infecção se manter e de continuar sendo disseminada é muito grande.
O branco esverdeado, é um dos mais comuns, é a candidíase, que parece um queijo coalhado, um leite coalhado, que fica aquela secreção, coça muito, dói, irrita. E por último, o corrimento rosa, que muitas vezes é fim de menstruação, começo de menstruação, ou também, como no sangue escuro, pode estar relacionado com alguma alteração no colo do útero. Perfeito. Daqui a pouco tem perguntas do pessoal de casa, tá bom? Tá à vontade. Perguntas do pessoal de casa para a doutora Larissa Cassiano. Começando com a pergunta da Liliane. Percebi um corrimento amarelado e com cheiro forte 2 dias depois que usei a piscina. Não sinto coceira, somente um ardor na hora de ir ao banheiro. Isso é normal e o que fazer? Não é normal, e aí a gente tem 2 possibilidades. Esse ardor ao ir ao banheiro pode estar relacionado tanto com uma infecção de urina, porque essa exposição na piscina, cloro, a roupa podem levar a uma infecção urinária, mas também pode levar a uma infecção vulvovaginal, a um corrimento vaginal. Então, nesse caso, é super importante procurar um ginecologista, porque fazendo a visualização do colo do útero, a gente consegue saber se tem corrimento, se não tem, ou até mesmo solicitar um exame para confirmar uma infecção de urina. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Tatiane. Ter candidíase ou outra infecção vaginal durante a gravidez pode trazer algum risco? Estou grávida e tenho tido candidíase com frequência. Sim, é super importante que ela converse com o obstetra, porque essas infecções vaginais de repetição aumentam o risco de trabalho de parto prematuro. Olha. O colo do útero irritado acaba perdendo ali toda a potência dele, digamos assim, e aumenta o risco de trabalho de parto prematuro. Então é super importante fazer o tratamento adequado. Se está se repetindo mais de alguns episódios durante a gestação, isso é um sinal de alerta para investigar outras possibilidades. Às vezes pode estar associado com a alimentação, com a roupa. A gestação em si já aumenta o risco de infecção de parto prematuro. Perfeito. Ingrid, quando uso absorvente